Se você conhece alguém que não está levando a sério o coronavírus, eu tenho algumas coisas para te falar. Ainda em janeiro, eu falei sobre a doença no meu Twitter. Só o primeiro tweet da série atingiu muita gente e foi visto milhões de vezes. As pessoas pareciam se importar muito com a doença. Nele eu falei que as notícias eram péssimas, que o controle feito no mundo todo não estava sendo eficiente e que eu temia que essa doença pudesse virar uma pandemia incontrolável. Na época, só conseguia imaginar minimamente o que estava por vir quem estava ouvindo especialistas e acompanhando as notícias no mundo todo, mesmo que de longe. Mas agora o coronavírus chegou no Brasil, já não é mais uma questão de imaginação, e mesmo estando diante dos olhos de todo mundo, tem gente que não quer acreditar. Então vou falar com todas as letras. O Brasil pode ser o país mais atingido do mundo se a curva continuar subindo e se medidas drásticas não forem tomadas rápido. E não, isso não é motivo para pânico. Isso é uma ótima razão para você assistir esse vídeo até o final e agir depois que você terminar de assistir. A China, local do início da epidemia, mesmo com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, conseguiu controlar a disseminação. Eles já estão registrando o número de casos por dia próximo a 0, sendo que antes eram milhares e milhares. E falando assim, parece que vai ser até fácil para o resto do mundo, né? Porque se a China, com tanta gente, conseguiu controlar a expansão da doença, por que outros países não conseguiriam? Mas é aí que tá. A China já passou por vários outros surtos e tem uma infraestrutura melhor do que muitos países para combater esse tipo de situação. No caso do coronavírus, medidas muito drásticas foram tomadas logo no início. Grandes cidades foram isoladas, foi o caso de Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes. Hospitais foram construídos em pouquíssimo tempo. Um deles, por exemplo, com 1.000 leitos, foi construído em só 10 dias. Eles tinham muitos kits de teste, aumentaram a produção de máscaras. E mesmo assim, a China registrou mais de 80 mil casos e passou de 3 mil mortes. Já a Itália, um país com menos de 1/20 da população da China, passou a ser o país com mais mortos. Ou seja, mais do que o país de origem da doença. A Itália já registrou mais de 6 mil mortes e 60 mil casos de coronavírus. Os casos que não param de aumentar. A grande preocupação dos brasileiros é a curva da doença no país. O 20º dia de coronavírus no Brasil foi pior do que o 20º dia na Itália. O Brasil atingiu o ritmo de contágio de lá, que continua acelerando. E essas análises foram feitas baseadas em números que certamente são muito abaixo da realidade no Brasil, porque pouquíssimos testes foram feitos no início do surto no Brasil. Então a tendência é aumentar e muito. Esse trecho de vídeo, que mostra um gráfico comparativo entre outras doenças que se espalharam pelo mundo, mostra que o coronavírus, no período inicial, teve uma disseminação maior do que as demais pandemias recentes. O Ministério da Saúde já registrou casos em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, e já considera a transmissão como comunitária em todo o país, o que significa que não dá para detectar de onde veio cada contaminação. Mandetta, ministro da Saúde, já espera um colapso no sistema de saúde brasileiro. Por que o Brasil tem particularidades que preocupam ainda mais? O Brasil, assim como outros países da América do Sul, da África, tem grandes periferias, tem grandes favelas. Também falei sobre isso no Twitter lá em janeiro, que o receio era que a doença chegasse nos países do hemisfério sul. Mas no caso do Brasil, o início da epidemia foi tratado com pouquíssimas ações de prevenção, diferente de outros países que conseguiram conter o vírus. Vizinhos como a Argentina determinaram o fechamento das fronteiras antes mesmo de atingir 60 casos confirmados no país. E depois disso, adotou o regime de quarentena obrigatória. O Brasil, com mais de 1.000, não adotou as mesmas medidas. Enquanto o mundo todo estava tomando providências, o governo federal estava só olhando. Sobre a falta de testes que marcou as primeiras semanas de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde orientou que só casos mais graves fossem testados, isso naqueles lugares que tivessem mais de 100 contaminados. Isso porque os kits que eram necessários para fazer esses testes estavam em falta. Não é o cenário ideal, já que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é testar o máximo possível. Recomendação seguida pela Coreia do Sul, que conseguiu conter o avanço do vírus. E as pessoas precisam ter noção da facilidade da transmissão desse vírus. Ele é muito contagioso. O maior problema da doença não é a proporção de mortes, e sim o grande número de pessoas contaminadas e que precisam de atendimento médico. O ambiente hospitalar é muito propício para a contaminação de coronavírus.
E o fato de pessoas sem sintomas poderem transmitir a doença preocupa ainda mais. Segundo o estudo, o vírus pode resistir até 72 horas, dependendo da superfície, e até 3 horas no ar. Por isso é muito importante tomar o máximo de cuidado possível. Além do básico, que eu espero que todo mundo já saiba, que é evitar aglomeração, lavar as mãos, evitar de colocar a mão no rosto, ficar em casa sempre que possível. Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer para evitar a contaminação. Se der para evitar até elevadores, vai ser melhor, porque no elevador todo mundo coloca a mão no botão, encosta na parede, e com essa informação de que o vírus pode ficar no ar, o elevador é um ambiente muito fechado. Então é mais um motivo para a gente tomar muito cuidado. Qualquer produto entregue na sua casa é um risco. Se puder fazer compras e cozinhar em casa, é mais seguro. Comprando uma quantidade que te permita ficar um tempinho um pouco maior em casa, te garante alguns dias sem precisar sair de novo. Lembrando que não pode estocar comida, não compre além do necessário para não faltar para outra pessoa. E é melhor que quem faça a compra não seja uma pessoa que está no grupo de risco, idosos e pessoas com alguns problemas de saúde. Mas as compras também pedem muitos cuidados. Nem pense em entrar em mercados cheios, como temos visto aí em várias partes do Brasil. Não adianta você conseguir comprar um álcool em gel se você for infectado no meio da multidão. Não coloque a mão no rosto durante a compra, higienize as mãos e ao chegar em casa, antes de entrar, retire os sacos plásticos, jogue fora e limpe as embalagens com um pano com álcool líquido. Nesse momento é mais seguro optar por alimentos industrializados, já que eles vêm lacrados e a higienização da embalagem já basta. Quando você compra um pão, um bolo ou qualquer coisa preparada de forma manual, você não sabe como foi feito aquele alimento, como foi manuseada a embalagem. Isso vale também para comidas entregues em casa. Mas ainda assim, se você decidir pedir comida, entra também uma questão de empatia e responsabilidade social. Dê preferência para pequenos restaurantes, que vão ser impactados de maneira mais severa durante essa crise. Os entregadores e empresários estão passando por um momento delicado. Falando sobre economia, se você tem algum funcionário que trabalha na sua casa, por exemplo, saiba que ele está sendo exposto diariamente, tendo que sair de casa, pegando o transporte coletivo, colocando a família em risco e ainda podendo levar o vírus para dentro da sua casa. Não deixe de pagar o que foi combinado, mesmo que a pessoa tenha faltado alguns dias em decorrência da pandemia. E se você tiver condição de liberar, mas continuar pagando esse funcionário até que as coisas se resolvam, saiba que você vai estar ajudando, e muito, a família dessa pessoa. Se não der, tente renegociar dentro da sua realidade para não deixar ninguém em uma situação mais difícil ainda. A gente tem visto muitas pessoas utilizando máscara nas ruas e usando da forma errada. Tem dois tipos principais. Tem a cirúrgica, que é uma máscara que não protege contra o coronavírus. Ela serve mais para quem já está contaminado, não transmitir a doença para outra pessoa. E se você utilizar ela da maneira errada, isso pode ser até ruim para você. Além de não proteger, pode te deixar mais vulnerável. Por quê? Se você coloca ela no rosto e vai ficar ajustando com as mãos, você pode estar levando a mão suja até o seu rosto e se contaminando. E tem também as máscaras mais resistentes, essas sim protegem, mas elas são recomendadas para profissionais da saúde ou para pessoas em situação de alto risco. Então não compre e não utilize da forma errada se você não precisar, porque senão pode acabar faltando para quem precisa. Ficar totalmente isolado do resto do mundo é fundamental para que você e as pessoas com quem você convive tenham certeza que vocês não foram contaminados pelo vírus. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo de incubação do vírus é de 14 dias. Enquanto o presidente se recusa a determinar medidas mais duras, mais drásticas, assim como outros países têm feito, alguns governadores e prefeitos têm tomado iniciativas por conta própria para tentar evitar a disseminação do coronavírus. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Se quiserem ajudar, serão muito bem-vindos, mas eu não vou ficar esperando que eles decidam o que fazer enquanto as coisas estão acontecendo. Eu preciso proteger o povo do Pará e todos nós precisamos liderar esse movimento da sociedade. Depois de chamar a doença de fantasia da mídia e gripezinha e de ter mais de 22 pessoas ao seu redor contaminadas pelo vírus,
Bolsonaro endossou e compareceu em manifestações contra a indicação da OMS. Logo em seguida, Brasília, onde Bolsonaro esteve em contato com o público, registrou o segundo maior número de casos do Brasil. Um momento de valorizar o trabalho de todos os profissionais da saúde e de qualquer outro trabalhador que tem um papel importante no funcionamento da sociedade. Além disso, é importante também dar valor para o trabalho dos jornalistas, porque a informação nesse momento é crucial para que todos saibam o que fazer para conter a disseminação do coronavírus. Então não compartilhe nenhuma mensagem no WhatsApp sem antes confirmar a veracidade. Agora que você sabe um pouco mais sobre a real situação do coronavírus, fique em casa e siga as orientações das autoridades. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e me sigam no Twitter, onde eu vou continuar atualizando as informações. @CelsoAmonier, deixa aqui embaixo.